Fala, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Esse canal, como eu sempre digo, você já sabe, a não ser você que é novo, né? Esse canal foi criado para trazer, novo aqui no canal que eu digo, esse canal foi criado para trazer para você a palavra de Deus, né? Reflexões, orações, e eu peço a você que ainda não é inscrito, né? Que clique aqui no botãozinho embaixo, onde está escrito inscrever-se. Clica lá e deixa já o seu like aí no vídeo e também compartilhe para que a palavra de Deus chegue mais longe, né? Hoje nós iremos falar sobre as amizades, tá? Quais as amizades que nos levam para mais próximo de Deus e quais as amizades que nos levam para o caminho da condenação, tá? E como, como podemos identificar, né? Como podemos saber quem está agindo de falsidade, quem está agindo com má intenção, quem está se aproximando e dizendo que é amigo, dizendo que você pode contar com ela, se na verdade essa pessoa quer te prejudicar, quer te ver cair. Como descobrir, né? Nós vamos saber disso, vou compartilhar com você como saber disso, né? Já já. Fica comigo até o final do vídeo e você vai saber como, tá? Provérbio 18:24 diz: há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, a própria palavra de Deus diz sobre isso, né? Que há amigos mais chegados que irmãos. E é bom, é bom quando a gente tem aquele amigo, né? Aquela amizade no qual a gente pode contar, no qual a gente pode conversar, desabafar, né? No qual a gente sabe que se formos chorar, temos um ombro para recostar, né? Para encostar a cabeça e chorar, né? Para compartilhar não somente as angústias, mas também as alegrias. Então, é bom ter amigos, é bom a gente saber que podemos e temos alguém para contar, né? Para chamar de amigos. Porque a própria palavra diz, a própria palavra de Deus diz, em Provérbios 18:24, que há amigos mais chegados que irmãos, né? Quantos exemplos aí a gente já viu? Talvez você até conheça alguém próximo de você, ou até mesmo na sua família, eu espero que não seja assim, né? De um próprio irmão, né, prejudicar o outro, irmão, irmã, é um próprio familiar prejudicar o outro, que é da própria família, né? Então, e quantas pessoas que a gente também vê, talvez você tenha, eu espero que sim, amigos que você sabe que não te apunhalam, não iriam te apunhalar pelas costas. Aquele que faz de tudo para te ajudar, aquele ou aquela amiga que faz de tudo para te ajudar, né? Que está sempre buscando te abrir os olhos, que está sempre falando as verdades para que você siga sempre o caminho certo, faça sempre as coisas corretas. Porque aquele que fala o que você quer escutar, cuidado, né? Porque amigo não é aquele que fala o que você quer escutar, é aquele que fala o que você precisa ouvir, né? Então, é é muito bom ter pessoas assim, ter amigos assim, ter amizades assim, né? Falar e também, né, você saber que aquela pessoa te ouve com atenção e não só simplesmente te ouve por ouvir, né? Então não é aquela pessoa que simplesmente, eu vou, né, a pessoa, vou escutar, mas poxa, que chato, essa pessoa fala, né? Então eu falo aqui, estou falando de verdadeiras amizades, não estou falando de falsidade. Então você e eu sabemos que há amizades verdadeiras e há falsas amizades, né? Mas, irmãos, agora vem a advertência, né? Aquela luzinha amarela para te chamar a atenção, né? Bom, nós temos a noção de que o que mais tem nesse mundo são pessoas que não querem o nosso bem. Há pessoas que torcem por nós, há pessoas que querem sim ver a nossa evolução, mas existem muitas pessoas que não suportam ver as nossas conquistas
o nosso sucesso, o nosso crescimento, né? E com isso, pessoas que estão próximas a você podem querer te atingir. As falsas amizades. As pessoas que, ao invés de te impulsionar, querem te puxar para baixo. Ao invés de te fazer bem, te fazem mal. Aquelas que te escutam, que te dão um tapinha nas costas, aquelas que dizem, sou seu amigo, você pode sempre contar comigo. E na verdade são pessoas que maquinam o mal contra você. São pessoas que torcem para o seu fracasso. São pessoas que estão ali para simplesmente absorver de você e torcer contra, né? São pessoas que te invejam, são pessoas que te desejam o pior. Então são falsas amizades. E nós devemos estar atentos a isso. Portanto, meus irmãos, sabendo disso, nós devemos estar atentos e também saber que não devemos contar nossos planos para ninguém. A gente compartilhar o que nos acontece, compartilhar com os verdadeiros amigos, né, com a verdadeira amizade, que já já eu vou te explicar como identificar, tá? Falar com esses amigos, com os verdadeiros amigos sobre aquilo que nos aflige, né? Receberemos uma palavra de apoio, receberemos bons conselhos, né? Porque, como eu disse, pessoas sábias te darão bons conselhos, te darão uma direção, te ajudarão a enxergar a direção certa, né? Então, esses amigos estão ali para nos apoiar. Agora, a advertência é, os seus planos, né? Você não deve sair contando para as pessoas. Você não deve sair compartilhando as suas intenções, os seus projetos para as pessoas, né? Então, porque a gente tem que agir em segredo. A gente tem que trabalhar para realizar nossos planos, nossos objetivos, mas em silêncio. Deixa que as pessoas vejam quando já estiver, né? Quando você já tiver alcançado. Pois aí as pessoas saberão, mas depois que você já tiver conquistado, não abra a boca para falar antes, né? Então, em raríssimas exceções, com os verdadeiros amigos, né? Aqueles que realmente torcem por você. Porque podem haver pessoas próximas a você que estão ali para te prejudicar. Ou seja, as pessoas que se dizem amigas, mas não são, né? A palavra de Deus diz ali em Provérbios 13:13, quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado, né? E as pessoas que querem te prejudicar, as falsas amizades, né? Aquelas pessoas que se aproximam de você, mas não para ver o seu bem, mas sim para te fazer mal, podem te dar maus conselhos, podem te direcionar, podem acabar te influenciando a tomar decisões ruins. Agora, as verdadeiras amizades, elas vão te dar bons conselhos porque são pessoas que querem o teu bem. E examine porque esses amigos, né, precisam ter a sabedoria para te direcionar. Às vezes eles são verdadeiros amigos, querem o teu bem, né? Aqui vai mais uma advertência dos verdadeiros amigos. Às vezes eles querem o seu bem, sim, torcem por você, mas talvez não tenham a sabedoria para te dar um conselho que seja assertivo, que seja realmente, como que eu posso dizer, baseado em uma sabedoria divina, né? Então, esteja atento para não receber conselho de pessoas que te querem mal, né? E também esteja atento, porque até mesmo aqueles que te querem bem, talvez não consigam te dar um bom conselho por não ter a sabedoria. Então, nesse vídeo que falamos de amizade, que falamos de pessoas, eu te recomendo agora a sempre buscar a direção no único, no verdadeiro e aquele que jamais vai te abandonar, aquele que está sempre contigo. Busque o conselho em Deus. Então, busque sempre a direção divina, busque em Deus, que é o teu primeiro amigo, o teu único Deus, busque nele a direção, porque ele vai te dar o direcionamento correto, certo? Agora, em termos de pessoas aqui na Terra, examine os amigos que estão próximos a você, para que você identifique os que são verdadeiros e aqueles que não são, que só querem o teu mal. Quando identificá-los, não seja grosseiro, mas evite-os. E quando não for possível evitar, esteja sempre atento, para que você não fale o que não deva falar, para que você não seja influenciado por eles.
tá bom? E para concluir, a gente precisa estar atentos, porque as pessoas que querem nos influenciar para a nossa queda, elas sempre darão maus conselhos, elas sempre tentarão te induzir ao erro, né? Te levando para caminhos tortuosos, né? Onde ela tentará fazer com que você absorva as coisas pecaminosas e pratique as coisas pecaminosas, além de torcer contra o seu sucesso, né? Então, e as coisas desse mundo a todo momento tenta nos tragar para uma vida de pecados. E assim as falsas amizades também fazem, porque pessoas que querem o mal do seu próximo não andam com Deus. Não andam com Deus, são amigos do mundo, são instrumentos do inimigo. E instrumentos do inimigo a todo momento tenta tragar almas para o inimigo, jamais para Deus. Porque elas não estão praticando a palavra, elas estão cegas espiritualmente e desejando a todo custo o mal do seu próximo, armando ciladas, e na verdade o inimigo usa essas pessoas para armar ciladas, né? Então, estejamos atentos, né? Em Tiago 4,4 nos adverte, né, que fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Quantas amizades você vê por aí influenciando outras pessoas a cometerem erros, né? É, Pessoas dizendo: vamos lá, vamos sair, vamos dar aquela escapada, dar uma desculpa em casa e vamos em tal lugar, lá tem bastante coisas para a gente se divertir, para a gente. Enfim, eu não quero falar palavras tão claras, mas eu acho que você entendeu. Seja para um homem ou para uma mulher, as falsas amizades sempre induzem ao erro. As pessoas que estão conectadas ao pecado sempre tentam induzir outras pessoas a pecarem. Identifique isso. Você sabe que isso existe. Talvez você tenha pessoas que estão assim tentando te influenciar a pecar, né? Então, busque se afastar, busque a distância, né? E ore por essas pessoas, né? E valorize as verdadeiras amizades, aquelas que falam o que você precisa ouvir e não aquelas que falam o que você quer ouvir, né? Então, pois bem, Paulo, como então identificar? Porque geralmente é bem claro aquelas pessoas, quando você olha para dentro de você, quando você se conecta com Deus e vê que você precisa se consertar, você começa a se consertar. Aí fica muito mais fácil para você identificar aquelas pessoas que querem te induzir ao erro, aquelas que querem te levar ao pecado, né? Mas existem aquelas pessoas que são sorrateiras, que de forma bem sutil se aproximam para te fazer o mal. Como identificá-las? Paulo, chegamos a essa conclusão, né? Para você identificar, você precisa pedir o conselho ao verdadeiro amigo, aquele que está sempre contigo, aquele que te dá o direcionamento. Você lembra que no meio desse vídeo eu falei sobre você pedir uma direção e sabedoria àquele verdadeiro amigo que pode te dar e tirar do caminho ruim, direcionando os seus passos corretamente? Deus. Então, reze, ore a Deus, peça ao Senhor: Senhor, mostra-me o que os meus olhos não conseguem enxergar. Mostra-me, Senhor, aquelas pessoas que querem me fazer mal. Afaste de mim, a melhor oração: afaste de mim, Senhor, as pessoas que querem o meu mal. Afaste de mim as falsas amizades. Leve para longe, Senhor, aquelas pessoas que tramam contra mim, né? Então, e aí você pode se lembrar agora que Deus fez isso em algum momento. Sabe aquela pessoa que você, de repente, já não tem mais um contato, aquela pessoa que simplesmente se afastou? Eu posso dizer, aquela pessoa que Deus levou para longe, então você não se entristeça por isso. Não se entristeça por isso, porque Deus pode ter tirado da sua vida por algum motivo. Pode não, por algum motivo foi, porque Deus não erra e nem ele não faz nada por acaso. Então, não se entristeça,
tá certo? Porque se Deus levou para longe, ele sabe o que está fazendo. Ele ouviu o que você não ouviu. Ele vê o que você não vê. Ele vê lá na frente. Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Então, não se entristeça por aquela pessoa ou aquelas pessoas que Deus já levou para longe, já afastou de você, né? E agora, peça a Ele direção, peça a Ele que guie os teus passos, peça a Ele sabedoria e peça a Ele para afastar de você as falsas amizades. Peça a Ele para livrar você e sua família, todas as áreas da sua vida, da inveja, do olho grande e de toda maldade. Então, peça esse direcionamento a Deus, peça a Deus esse livramento, peça a Deus para que tire da sua vida as falsas amizades, as pessoas que te querem mal. Para encerrarmos, vamos ler Isaías 46:10. Diz assim: Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo que me agrada. Então, trazendo para o que estamos falando, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Deus já conhece lá na frente. Sabe, Deus viu o que você não viu, Deus sabe o que você não sabe, Deus já conhece, Deus já sabe lá na frente o que vai acontecer. Então, Ele move as peças, Ele move, Ele faz, Ele permite, porque tem um propósito. Então, peça a Deus direção, peça a Deus para tirar do seu caminho, tirar da sua vida aquela pessoa que não deve estar lá, aquela pessoa que te quer mal, né? Então, e valorize aquelas pessoas que Deus, de forma divina, colocou em seu caminho, que são as verdadeiras amizades. E aquelas que Ele tirar, você já sabe. Então, peça, porque quando Ele fizer, você vai saber, né? Quando Ele tirar, quando Ele afastar, peça e fique atento, porque Ele vai te mostrar também, no seu dia a dia, aquelas pessoas que estão ali simplesmente para te prejudicar. E aí, de forma sábia, como você vai receber a sabedoria de Deus porque você vai pedir, né? Você vai saber como agir enquanto aquelas pessoas ainda estiverem perto, porque Deus, no momento certo, vai afastá-las de você, tá bom? Então, finalizamos aqui o nosso vídeo, mais um vídeo de Deus para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal a você e a sua família e te dê sabedoria. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Você que ainda não é inscrito já sabe, clica nesse botãozinho escrito inscrever-se, clica no joinha, tá? E compartilha com outras pessoas. Ajude a palavra de Deus a chegar mais longe. Deus te abençoe.